Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da Palavra. Hoje nós vamos refletir um tema muito importante, Maria no cenáculo, a presença materna no nascimento da Igreja em Pentecostes. E quem nos ajuda nesta reflexão é Dom Antônio Catelan, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Dom Antônio, seja bem-vindo mais uma vez. Qual deve ser a inspiração quando nós contemplamos Maria no cenáculo com os 12 e sua presença atuante na Igreja nascente? Uma alegria estar com você, irmão Ian, e com os nossos queridos telespectadores da TV Aparecida. A cena clássica, bonita, representada na arte de diversos modos da Virgem Maria entre os apóstolos, recebendo o Espírito Santo, lhe vale a designação de Rainha dos Apóstolos, inclusive, invocação tão cara aos palotinos, por exemplo, por causa da devoção que tinha seu fundador a essa cena, nos apresenta Maria no nascimento da Igreja. Maria em relação à missão apostólica. A missão dos apóstolos é fazer o anúncio e dar o testemunho de Jesus Cristo integralmente, anunciando, sobretudo, a ressurreição. Os apóstolos são testemunhas da ressurreição. Os sucessores dos apóstolos, mesmo sem terem visto em primeira pessoa, pelo carisma da ordenação, são capacitados a fazer também esse testemunho. É o núcleo da fé da Igreja. O núcleo mesmo da evangelização é exatamente esse, irmão Ian. É anunciar a presença do ressuscitado. Às vezes, quando a gente fala da ressurreição de Jesus, a gente pensa da subida dele ao Pai. É um dos aspectos da ressurreição. O outro é, estando junto com o Pai, agora ele pode estar não mais limitado no tempo e no espaço, pode estar em todos os lugares onde ele prometeu estar. Então a Virgem Maria, no início da Igreja, é aquela que ajuda com a sua experiência de fé, com a sua total confiança em Deus, ajuda os apóstolos a amadurecerem no próprio coração as palavras de Jesus e ajuda também a formar neles aquela atitude de docilidade ao Espírito Santo, para que, recebendo o Espírito Santo, as palavras e as ações de Jesus sejam compreendidas com toda a sua profundidade e possam ser comunicadas com fidelidade a todas as gerações, até o fim dos tempos. Então tem dois aspectos importantes dessa presença da Virgem Maria em Pentecostes no nascimento da Igreja. Guardar com fidelidade as palavras de Jesus, compreender com profundidade o significado dos acontecimentos da vida de Jesus e, ao mesmo tempo, encontrar meios, caminhos, palavra, ardor e entusiasmo para comunicar estas palavras de Jesus, esta presença de Jesus como fonte de vida, como fonte de salvação. Aí está toda a missão da Igreja, resumida na Virgem Maria e nos apóstolos. É um ícone perfeito da Igreja, uma imagem perfeita da Igreja, totalmente disponível a Deus para estar, então, a partir daí preparada para cumprir a sua missão. Nós vamos refletir sobre Maria, filha do Pai, mãe do Filho e esposa do Espírito Santo. Uma vida trinitária. E quem nos acompanha nesta reflexão é Dom Antônio Catelan, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Dom Antônio. Como nós podemos dizer que a vida de Maria foi uma vida perfeitamente trinitária e como podemos contemplar Maria e a Santíssima Trindade? Bom dia, é um prazer estar com você e estar aqui com os que acompanham a Escola de Maria. Existe inclusive uma invocação, Nossa Senhora da Santíssima Trindade. Essa contemplação da relação entre Maria e o mistério da Trindade, ela se desenvolve justamente por percebermos na Virgem Maria o modelo perfeito de discípulo. E todo discípulo, todo cristão, já pela iniciação cristã, está relacionado com a Santíssima Trindade. O batismo nos torna filhos do Pai, a crisma, a confirmação nos torna templos do Espírito Santo e na Santa Eucaristia se amadurece, aprofunda a nossa relação, nossa amizade com Jesus Cristo. Então a vida cristã é uma vida trinitária. A vida da Virgem Maria não podia não ser trinitária. Então a reflexão teológica, a piedade dos fiéis busca ver os elementos dessa vida trinitária. E nós a dizemos assim, filha do Pai, porque a nossa relação com Deus Pai só pode ser filial, e assim é a de Jesus, ele é o Filho perfeito do Pai. Também ela é mãe do Filho,
porque a narrativa bíblica e o modo mais usual de apresentar a Virgem Maria com o filho nos braços ou esperando o filho, como a imagem de Aparecida. Então, o mistério central dela é exatamente esse, ser a mãe de Jesus. E a relação dela com o Espírito Santo, ela que no Evangelho de São Lucas é descrito que a sombra do Espírito, o poder do Espírito desce sobre ela e fecunda-lhe para que dê à luz o Filho de Deus, é descrita, não é exatamente adequada essa descrição, mas também errada não é. É descrita como esposa do Espírito Santo, porque a forma como o Espírito atua nela não é propriamente a forma esponsal no sentido que nós tomamos na analogia, na comparação humana. É muito mais que isso, é transcendente, é de uma plenitude em que o termo esponsal não descreve de modo total, de modo completo. Mas, como disse, errado não está. Refere-se justamente a essa capacidade de entrar numa relação de amor, uma relação de amor que é estável, que é permanente e que é fecunda. Essa é a relação da Virgem Maria com o Espírito Santo. É total, ela se entrega e permite que o Espírito Santo realize nela a sua obra. Portanto, podemos dizer perfeitamente que a Virgem Maria é filha do Pai, mãe do Filho e esposa do Espírito Santo. Daremos mais um passo na nossa espiritualidade mariana. Vamos refletir sobre o tema Pentecostes e a Trindade, o Espírito Santo como dom do Pai por meio do Filho. E quem nos ajuda nesta reflexão é Dom Antônio Catelã, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Dom Antônio, seja muito bem-vindo e eu já começo com uma pergunta ao senhor. A presença de Maria em Pentecostes colabora, de alguma forma, para a efusão do Espírito Santo? Como nós podemos aprofundar e aplicar o mistério trinitário em nossas vidas e comunidades? A revelação do mistério de Pentecostes, irmão Ian, queridos telespectadores da TV Aparecida, é uma cena central, um acontecimento central ao qual nós temos que voltar muitas vezes. A preparação para Pentecostes a cada ano nos dá uma oportunidade para isso, mas nós precisamos sempre aurir da fonte do que ali acontece. É considerado o momento da fundação da igreja. É verdade que a igreja foi preparada na antiga aliança, foi preparada na ação de Jesus Cristo, na escolha dos apóstolos, dos discípulos, da instituição da Eucaristia, do batismo, mas ela se manifesta, se dá ao mundo, o nascimento mesmo da igreja é Pentecostes, a obra do Pai no mundo, que se realiza pela efusão do Espírito Santo, e que essa efusão do Espírito Santo está em relação com o conhecimento de Jesus Cristo, portanto é um ato trinitário. A compreensão de Pentecostes depende também, é o inverso de Babel, em primeiro lugar, a confusão das línguas em Babel pela pretensão de chegar a Deus por própria força. A descida de Deus é que realiza aquilo que a busca humana por si só não podia realizar. Não é o homem que sobe por conta a Deus, é Deus que desce até nós, humanos. Então, é fundamental contemplar esta cena que daí realiza a reconciliação das línguas e torna capaz de, no amor, a comunicação universal. Tem também a festa judaica das semanas, das tendas, em que havia uma peregrinação trazendo para o templo os primeiros frutos das colheitas. Então, Pentecostes é a festa dos primeiros frutos do Evangelho. Por isso acontece conversão de pessoas de todas as raças e línguas conhecidas presentes ali. Ou seja, é o nascimento da igreja. A igreja, pelo mistério da Trindade, já nasce universal, já nasce com frutos da primeira colheita, com pessoas da humanidade toda. Então isso nos ajuda a ver a destinação universal da nossa igreja como portadora do Evangelho e da salvação. Que bonito isso que o senhor diz, né? Os primeiros frutos da nossa igreja, e ela continua pela ação do Espírito Santo a se propagar no mundo todo. Vamos refletir sobre o tema Maria, ícone da igreja em oração, unidade com a Trindade no Espírito de Pentecostes. E quem nos acompanha nesta reflexão é Dom Antônio Catelã, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Dom Antônio, bem-vindo, e eu já começo também com uma pergunta ao Senhor: como a presença de Maria em Pentecostes, como a mãe da igreja, pode inspirar os cristãos a corresponder ao chamado à unidade?
O tema da oração e da unidade, não é, irmão Ian, queridos ouvintes e telespectadores da TV Aparecida? A Virgem Maria recolhida em oração com os apóstolos, já em si é uma imagem da unidade da Igreja. Se nós vamos às cartas paulinas, se nós vamos a São Paulo, nós temos a imagem do corpo. São Paulo diz que a Igreja é um só corpo, primeiro, porque recebemos um só batismo, formamos um só corpo, porque bebemos do mesmo Espírito, formamos um só corpo, porque comemos do mesmo pão, formamos um só corpo. Atrás desses três, que estão os três na carta aos Coríntios, estão aí os 3 sacramentos da iniciação cristã. Um só batismo, um só Espírito, um só pão. Os 3 sacramentos da iniciação. A unidade da Igreja se realiza, portanto, graças aos sacramentos, graças a Deus, a presença de Deus, não graças aos nossos esforços. E o caminho da unidade dos cristãos só pode ser um caminho de profundo reconhecimento da obra de Deus, dos frutos da obra de Deus em nós. Só isso vai progressivamente nos ajudando a superar aquilo que poderia nos dividir e nos afastar uns dos outros. E nos traz a comunhão, a unidade. E a cena da Virgem Maria, que na oração vive essa unidade apostólica, é profundamente inspiradora para todos nós. A oração é indispensável para que haja unidade, para que haja comunhão, para que haja superação, não das diferenças que precisam existir. A unidade só é possível na diferença, mas numa diferença reconciliada, marcada pelo respeito, pelo reconhecimento da validade, da correção, da verdade, do bem presente nas outras manifestações. Então, sem a oração, nós não somos capazes de discernir a presença de Deus. Sem o coração, os ouvidos, a mente afinados pela oração, nós percebemos aquilo que é mais imediato. E o que é mais imediato é o ruído, é o pecado, é a feiura, é o sofrimento. O Papa Francisco gostava de repetir que um galho caindo faz mais barulho do que uma floresta crescendo. Mas só quem se aprofunda na oração é capaz de ver o crescimento da graça, da obra de Deus nos corações, nas igrejas cristãs rumo à unidade. E que Nossa Senhora continue a nos inspirar no caminho da oração, na vida com Deus. Dia a dia, iluminados pela presença de Nossa Senhora, vamos refletindo também sobre a presença da Santa Virgem Mãe de Deus na vida e na missão da Igreja. Hoje nós trabalharemos o tema A Mulher do Sim, Maria, Mãe da Igreja. Quem nos ajuda, nos acompanha nesta reflexão é Dom Antônio Catelã, Bispo Auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Dom Antônio, seja muito bem-vindo. O Sim de Maria é modelo de resposta ao chamado de Deus. Quais as práticas nós podemos aplicar em nossas vidas para assemelhar-se ao sim sincero e generoso de Nossa Senhora, a discípula fiel da palavra? Uma alegria, irmão Ian, lhe acompanhar e acompanhar os devotos, os fiéis, os telespectadores da TV Aparecida, sobretudo nessas meditações sobre a Virgem Maria, o mistério de Pentecostes, o mistério do Espírito Santo. A Virgem do Sim, o modelo da Igreja. Na verdade, a palavrinha sim não está registrada na Escritura como tendo sido dita pela Virgem Maria, mas se tornou clássica. Nós nos referimos porque é uma palavrinha pequena e resume bem a atitude da Virgem Maria. Para a gente compreender bem o sentido desta palavra, sim, da cooperação dela, da disponibilidade dela com a obra de Deus, é bom a gente prestar bem atenção no que acontece na narrativa bíblica. Antes de nos narrar como foi a visita do anjo à Virgem Maria, São Lucas nos narra um acontecimento similar, paralelo com Zacarias, com relação ao nascimento de São João Batista. Quando o anjo faz o anúncio, Zacarias, que era um sacerdote experimentado, idoso, ele faz uma pergunta que é: como isso é possível? E quando o anjo fala com a Virgem Maria, ela diz: como isso vai acontecer? Olha a diferença das duas perguntas. Na pergunta de Zacarias tem uma dúvida: como é possível? Na pergunta da Virgem Maria tem uma certeza, uma disponibilidade a colaborar. Só quer saber como vai acontecer. Zacarias fica mudo. A Virgem Maria canta o Magnificat. A fé. Falta dela, mutismo. Presença dela, alegria do canto.
A Virgem do Sim é a Virgem da alegria, é a Virgem da disponibilidade. Como é que nós podemos? Nós podemos, com a graça de Deus, com o testemunho e o auxílio materno de Maria, crescer também nós nessa certeza de que a obra de Deus se realiza e que para nós, ainda que com dificuldade, não é sacrifício, não é morte, é na verdade vida colaborar com Deus. Ainda que isso nos custe muito, é melhor colaborar com Deus do que viver por nossa própria conta. Isso significa acompanhar Maria no seu sim. É melhor caminhar com Deus, estar com Deus. Muito obrigado, Dom Antônio, por essa importante reflexão muito bonita e tocante ao nosso coração. Que a Mãe Aparecida permaneça com o Senhor em seu ministério. Agradecemos também a você que nos acompanhou através da TV Aparecida. Permaneça conosco e até o nosso próximo encontro no programa Escola de Maria.